Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like, compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre que nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, que são recomendações de títulos de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos de Investimentos, que são recomendações de fundos de investimento de renda fixa, ações, multimercados e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações para quem quer montar carteira de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, para quem quer montar carteira diversificada de investimentos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, mas que também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Como sempre, também deixo a parte aqui dos relatórios grátis. Todos os meses a gente traz um relatório gratuito, né, trazendo alguma recomendação. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome e o e-mail de vocês. Assim vocês fazem parte do nosso mailing semanal. E o telefone celular para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo. Então vocês podem interagir com a gente, tirar as dúvidas direto, tá, pessoal? Até acho melhor, caso vocês tenham alguma dúvida em relação aos tópicos aqui, perguntar direto ali pelo WhatsApp, da mesma forma que eu deixo o nosso telefone e o e-mail para quem quiser contatar para conhecer mais a respeito da Capitalizo. Hoje, como já é de praxe, pessoal, vamos fazer o nosso ações para ficar de olho durante a semana, né, onde a gente traz um apanhado das principais notícias da última semana e alguns ativos que podem influenciar alguns ativos durante essa semana. Lembrando que não é recomendação de nada, né, pessoal? Eu não sou analista, né? Posso dar alguns pitacos como investidor. Eu trago basicamente informações de mercado e também informações aqui do nosso setor de análise, tanto com uma visão mais de curto prazo quanto uma visão mais de longo prazo. E eventualmente posso falar também sobre alguma das nossas recomendações. Então a gente inicia aqui com o índice Bovespa, que teve uma baixa significativa na semana passada, que é o 4,36%, a 92.875 pontos. No ano o índice acumula uma alta aí de 5,68%. Destaques de baixa: Eletrobras caiu 12,42%, Movida 10,3%, Petrobras 10,25%, BR Distribuidora 10,24%, Azul caiu 9,88%. Já na ponta de alta, Brasil Food subiu 7,6%, JBS subiu 6,27%, Oi subiu quase 6%, SLC Agrícola 3% e Sul América Seguro 2,72%. Em relação ao pagamento de proventos, dia 15 pagam proventos Smiles, Hermes Pardini e Croton, no dia 17 a Camil, no dia 18 Natura e Sul América Seguros. Em relação ao Boletim Focus do Banco Central, que mede a expectativa dos principais economistas, né, em relação aos principais indicadores da economia, temos aqui o IPCA subiu, né, a perspectiva do IPCA para 3,9% esse ano. PIB caiu, né, pela sexta semana consecutiva, agora o mercado espera uma alta de 1,97%, taxa de câmbio R$ 3,70 e Selic, nona semana consecutiva que o mercado espera que feche a taxa Selic em 6,5% esse ano. Falar um pouquinho mais a respeito de outros indicadores econômicos, né? Primeiro o IPCA de março, que subiu 0,75%. Essa foi a maior taxa para o mês de março desde 2015. Os principais responsáveis pela alta foram o grupo alimentação, artigos de residência, vestuário e transportes, e o setor de comunicação foi o único que contribuiu com deflação, com uma baixa aí nos preços de 0,22%. Vendas de Páscoa, né, pessoal, foi divulgado pela FCDL-SP, né, que é a Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Paulo, que espera uma Páscoa melhor aí com alta de 3% para esse ano. Lembrando, né, que a venda de chocolates impulsiona não só as lojas americanas, que vendem bastante chocolate, mas também a venda nos supermercados. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o indicador antecedente de emprego, né, que caiu de 93,5 pontos, ou seja, queda de quase 6 pontos em relação ao último mês, né? Essa foi a pior queda desde outubro de 2018, né? A FGV destacou que o crescimento ainda está cauteloso e que é até normal, né, esse período
de diminuição no otimismo depois de um período de aumento de otimismo bem forte, né? A gente que vem acompanhando os indicadores de expectativa de consumo, expectativa do setor de serviços, indústria, vinham subindo bastante forte do ano passado para cá. Indústria de materiais de construção cresceu 5,1%, né, em março. O número é divulgado pela Abramat, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Esse número mostra um crescimento baixo de 0,1% no primeiro trimestre, mas essa alta de 5,1% no faturamento de março, né, mostra aí uma reversão de uma sequência negativa, lembrando que o setor de construção civil é fundamental para a retomada da economia, especialmente quando a gente fala de indústria. Para quem não viu, né, pessoal, foi divulgado pela B3 que se alcançou 1 milhão de investidores, finalmente, olha, desde que eu comecei a investir já se falava desse 1 milhão, né, a base aumentou muito do ano passado para cá. Eu não sei se isso aqui eles estão considerando ativos, tá? Não sei necessariamente se tem um valor em conta ou se operou alguma vez, eu não sei qual é o critério que eles utilizaram para esse número de investidores ativos, ali no relatório não estava falando nada, mas para vocês terem uma ideia, a gente saiu de 674 mil investidores ativos do ano passado para 1 milhão esse ano, lembrando ainda que parabenizo, né, quem são os guerreiros aí, 1 milhão, perto de uma população maior do que 200 milhões, são poucas pessoas que investem, né, mas a gente já observou um crescimento, mesmo que o nosso mercado ainda seja bastante pequeno. Para vocês terem uma ideia, o número de empresas listadas, que em março do ano passado era 401, baixou para 397, né? Então a gente espera aí que, retomando a economia, se retome os IPOs e também o investidor tenha mais apetite para colocar as suas aplicações em bolsa. Outras informações a respeito do IPO da Caixa Seguridade, né, pessoal? O braço da Caixa Econômica Federal, que concentra os negócios de seguro, fez uma reestruturação do contrato com a francesa CNP Assurance, né? Com isso, o banco passa a ter 75% da empresa e a participação da CNP vai cair de 40% para 25%. Com isso, pessoal, a Caixa fica cada vez mais perto aí de fazer uma oferta pública da Caixa Seguridade. É esperado ainda, nesse primeiro semestre, que a gente já tenha mais informações. Além disso, a Caixa divulgou que vai reestruturar também a composição de outras sociedades que ofereceu ao mercado e deve incluir aí também aquela questão do contrato polêmico da Vias Corretora, tá? Tendo mais informações aí a gente passa para vocês. Em relação à CEMIG, pessoal, o governador Zema afirmou que deve vender subsidiárias aí nos próximos meses, né? Isso deve incluir a participação na Taese e na Light. A gente já comentou algumas vezes que não é tão otimista em relação a essa questão de privatização nesse primeiro momento, mesmo ele falando que tem essa possibilidade, e mesmo se a gente for olhar lá, teoricamente tem maioria na Câmara dos Deputados do Estado de Minas para aprovar, precisaria pelo menos de 2/3, né, dos deputados, até porque faz mais sentido na nossa avaliação vender primeiro as subsidiárias e posteriormente fazer, caso seja o caso, como diz o outro, para o ano que vem uma privatização aí da CEMIG, né? Eu acho que é capaz dela captar mais recursos fazendo essa venda fatiada do que se fosse privatizar tudo de uma vez só. Então a gente segue no aguardo aí, nós não somos da turma, então, como eu falei, que espera já a privatização nesse primeiro momento, mas sim desinvestimentos, principalmente através dessa venda de subsidiárias. A Tenda, construtora, apresentou as prévias de resultados, né? Em relação ao valor geral de vendas, subiu 44,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? A Tenda anunciou o lançamento aí de 10 empreendimentos. Ao todo foram entregues 1.536 unidades entre janeiro e março desse ano, o que é um volume 10% superior ao mesmo período do ano passado. Além disso, pessoal, a Tenda anunciou que vai fazer recompra de ações. Nos próximos 12 meses deve recomprar aí 10,4 milhões de ações. E teve também na Câmara dos Deputados em Brasília, né, a prorrogação de incentivos para construtoras do Minha Casa Minha Vida. Tá?
que inclui, obviamente, a Tenda, MRV, Direcional e outras construtoras. Itaúsa e Grupo Ultra miram a Liquigás, a gente já tinha comentado na semana passada, né, pessoal, que agora o foco da Petro, além da questão de venda de uma participação maior na BR Distribuidora, é vender a Liquigás e já se iniciaram as movimentações. Essas informações aqui vieram do estado de São Paulo, né? Primeiro, a holding Itaúsa, né, deve fazer um consórcio, eles já tinham tentado comprar a TAG, né, que foi adquirida aí pela END. Eles têm já o negócio, o gasoduto da nova transportadora do Sudeste, né, que é a NTS, e o caminho, talvez, né, o mais provável que seja adotado da Itaúsa, é fazer uma união com a Copagaz, que é a quarta maior atualmente no setor, e a partir daí fazer uma proposta conjunta com a Liquigás, né. Já a Ultrapar, que havia tentado, na verdade, eles fizeram a compra da Liquigás que o CAD acabou não aprovando, né, deve fazer uma parceria também com alguma outra empresa do mercado, né, deve, ao invés de tentar comprar toda a empresa, deve comprar só uma participação, e de acordo com o Estadão ainda, a Supergasbras, né, pertence à holandesa SHV e a Nacional Gás também estão aí interessadas, ou entre as possíveis interessadas pelo ativo da Liquigás, então nas próximas semanas aí a gente já deve ter algumas novidades. Em relação ao Banco Inter, o pessoal também divulgou prévia de resultados, vieram fortes, né? Primeiro, positivo, o Banco Inter ultrapassou o número de 2 milhões de clientes, né? O número de contas abertas no primeiro trimestre alcançou 489 mil contas, né? Uma média aí de 8,5 mil contas por dia. Até saiu, pessoal, para quem não viu, vale a pena dar uma lida, uma entrevista com o João Vitor Menin, que é o presidente do Banco Inter. Essa entrevista foi no Valor Econômico, ele falando que espera, pelo menos nos próximos 5 anos, aí, um crescimento bastante acelerado na base de clientes do Banco Inter, e a intenção é justamente vender produtos para esses clientes, já que não tem custo da conta. Multiplan, pessoal, adquiriu a fatia restante no BH Shopping, né? Também foi divulgado um fato relevante essa semana, que a Multiplan fez a compra de 20% do BH Shopping por 360 milhões de reais e passou a deter 100% do empreendimento. Lembrando que o BH Shopping foi o primeiro shopping center desenvolvido pela Multiplan e que começou as suas operações lá em 1979 e hoje que conta aí com mais de 442 lojas. A B2W, né, pessoal, confirmou interesse na Netshoes. Tinha também, né, um boato aí de mercado que a Magazine Luiza também estaria interessada na Netshoes, né, um negócio complexo, né, pessoal, é complicado. No caso da BTW, já é uma empresa que dá prejuízo, comprando outra empresa que dá prejuízo, mas o que tem muita gente entendendo aí no mercado é que a Netshoes virou um ativo muito barato, né? Pra vocês terem uma ideia, o preço das ações lá nos Estados Unidos em 2017 foram lançadas, né, no IPO a 14 dólares e 50, chegou a bater 24 dólares e 50 e hoje vale um pouco mais aí de 2 dólares, né? Então o valor atual de toda a companhia do mercado é em torno de 68 milhões de dólares. Então, apesar de ruídos aí do mercado, né, em termos financeiros, tanto para a B2W quanto para a Magazine Luiza, representaria pouca coisa, né? A Ultrapar, né, pessoal, o GPA3 aprovou desdobramento de dividendos, desdobramento das ações, onde vão ser, para cada uma ação existente, para cada ação que o investidor tiver, ele vai passar a ter duas da mesma classe, da mesma espécie, no caso o GPA3, tá? A data base para o desdobramento vai ser no dia 17 de abril. Lembrando, né, pessoal, como eu já tinha comentado, que desdobramento não deve ser motivo para compra, é bom porque aumenta a liquidez nos ativos e às vezes o pessoal fica um pouco preocupado, né, porque eu desdobro o preço da ação e a quantidade de ações permanece a mesma, né, então não precisem se preocupar, normalmente aí em 3 dias já ajusta na conta da corretora de vocês. Já em relação à Siderúrgica Nacional, CSNA3, né, informação de que a empresa pode emitir mais de $1 bilhão de dólares em dívidas lá nos Estados Unidos, então essas dívidas vão ser vendidas, esses títulos vão ser vendidos para investidores americanos, justamente com a intenção aí de alongar
o perfil da dívida, né? Então é tanto para compensar títulos que vão vencer agora em 2019 e também em 2020. A CSN vem com esse processo de alongamento da dívida e já conseguiu fazer uma desalavancagem considerável aí nos últimos meses. Marco Polo, né, pessoal, foi anunciado que o CEO da Marco Polo, Francisco Gomes Neto, só vai permanecer durante mais 30 dias na empresa. Ele aceitou, né, virar CEO da Embraer. Por enquanto, quem vai assumir o cargo é o James Eduardo Bellini, que é o atual presidente do Conselho de Administração da Marco Polo. Ele deve ficar durante 180 dias até que tome posse um novo CEO. Em relação à STET, ela anunciou a compra do Complexo Eólico Alto Sertão 3, né, da Renova, né, por 516 milhões de reais, né, lembrando que a conclusão dessa operação é um passo importante para a STET na execução de diversificação do portfólio através da capacidade de energia renovável, né, que está bastante em voga atualmente. Em relação ao Banco do Brasil, pessoal, o Banco do Brasil deu um passo muito importante para diminuir essa questão de ingerência, né, que é propor que o Luiz Fernando Figueiredo, que é um dos fundadores, o fundador da Mauá Capital, e que já participa do conselho da B3, assuma a presidência do conselho do Banco do Brasil, né? A gente entende que isso é bastante importante, e o Banco do Brasil, né, através de uma nota, afirmou que a chegada do Figueiredo contribui para uma gestão mais sólida e profissional, ajudando a blindar a instituição de eventuais ingerências e de disputas por indicações políticas, né, tentando profissionalizar cada vez mais a gestão do banco, né, e pessoal, para quem conhece, aí já é bastante... o pessoal fala muito mal em relação à questão do Banco do Brasil, a gente já tem uma visão diferente, sim, tem alguns problemas de ingerência, mas é um banco bastante interessante aí em termos administrativos, né? Lembrando que a indicação do Luiz Fernando Figueiredo veio através do Ministério da Economia, provavelmente aí o Paulo Guedes em ação. Pergunta de investidores, tá, pessoal, que é uma pergunta bastante frequente em relação a essa questão do mercado fracionário, né? Principalmente o investidor que está começando, ele tem muitas dúvidas, foi justamente a dúvida da Sandra. Tiago, existe problema em comprar ações no lote fracionário? Especialmente para quem investe no longo prazo, pessoal, não tem problema nenhum comprar ações no lote fracionário. Obviamente tem algumas ações que não têm liquidez nem no lote integral, quanto mais elas vão ter no lote fracionário, mas existe um preconceito infundado em relação a essa questão de comprar ações no fracionário, né? O que eu comento sempre é que é importante a gente abrir os dois books, abrir o lote integral e abrir o lote fracionário, que é só colocar a letra F, né? Então PET 4F, por exemplo, e aí tomar como base a negociação do lote integral. Obviamente, quando a gente for comprar uma ação, vai pagar 1, 2 centavos acima do que está no integral, e quando for vender, vai vender por 1, 2 centavos abaixo que está no integral, mas especialmente para quem gosta de fazer aportes recorrentes e investe no longo prazo, não tem problema nenhum. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui nos comentários que eu falo em relação a essa questão do lote fracionário de uma maneira mais aprofundada. E destaque, né, pessoal, como não podia deixar de ser em relação a essa questão da Petrobras, né, teria sido uma ingerência do Bolsonaro, deu um canetaço para não elevar o preço do diesel. Eu não vou entrar no mérito da questão, tá, pessoal, porque isso para a gente não importa se é certo, se é errado, se não é. Não é isso que importa agora, mas sim de mostrar, mais uma vez, eu já tinha falado a respeito da Petrobras algumas vezes, de que forma a gente encara a Petrobras e de que forma a gente encara as oportunidades na Petrobras, tá? Primeiro, pessoal, em relação a essa questão de ingerência, isso, enquanto tiver o Estado, vai continuar. Se não for do Bolsonaro, vai ser de outro presidente, como já aconteceu outras vezes. E esse é um dos motivos que a gente não tem uma recomendação de longo prazo na Petrobras, tá? É um dos motivos, não é o principal, né? Até porque, como eu já comentei outras vezes, mesmo empresas que não são administradas ou que não têm participação do governo também sofrem com ingerência do Estado. Aqui no Brasil, ao redor do mundo, aí tem poucas empresas que saem ilesas em relação a essa questão de canetaços estatais, tá? Então a gente não tem uma visão de longo prazo na Petrobras, até pelo jeito que é o próprio negócio, né? Uma coisa que o pessoal da análise aqui gosta bastante, mas ele é a Petrobras é um ativo que faz muito sentido para operações de médio prazo e de curto prazo.
especialmente no médio prazo, porque como a Petrobras depende muito do petróleo, que é uma commodity, e é uma commodity que tem muita variação, é muito cíclico o mercado de petróleo, às vezes está muito ruim, às vezes está muito bom, ela respeita tendências de médio prazo, né? Especialmente quando a gente olha por análise técnica, vai lá no gráfico e coloca a Petrobras no gráfico, é um ativo bastante bacana para operar dessa forma, né? Então a gente enxerga a Petrobras com uma visão positiva para médio prazo, justamente porque ela segue essas boas tendências. Tem essas questões até que eu tinha comentado na semana passada, né? Venda de ativos, desalavancagem, questão do petróleo em alta e ao redor do mundo também é importante para a empresa, né? E a gente não pode esquecer aquela frase célebre do Rockefeller, que a melhor coisa do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada e a segunda melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Então a gente viu a Petrobras ir do inferno e retomando, não vou dizer céu, né, mas retomando um período de melhoras até pelo tamanho da empresa, que é um monopólio, né, ela define os preços, a mesma coisa que aconteceu no caso da Vale, né? Mais uma tragédia, um absurdo que aconteceu em Brumadinho, mas quando a gente olha o resultado lá da companhia, justamente em função do tamanho da empresa, o impacto financeiro daquilo ali acabou sendo muito baixo, tá? Então eu quero mostrar para vocês, inclusive, pessoal, a gente tem uma compra de médio prazo, que eu até havia falado na última semana na Petrobras, foi uma recomendação dada no dia 30/1, estava com mais ou menos com uns 11% de ganho, e com essa baixa da última semana zerou o ganho na operação, né? Então, obviamente, se apontar lá no gráfico que o momento é de sair, a gente vai zerar a posição da Petrobras e vai aguardar, né? Agora, se retomar para alta, até eu estava vendo ali, acho que subiu quase 5% no aftermarket lá nos Estados Unidos, é possível já que abra para cima na próxima segunda-feira e a gente continue posicionado no ativo, né? Então a gente avisa, obviamente, os clientes. E eu queria mostrar para vocês só, pessoal, em relação à questão de como a Petrobras responde bem essas questões técnicas, especialmente aí de médio prazo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns resultados de algumas recomendações que a gente fez na Petrobras, numa estratégia de médio prazo, que eu coloco meu dinheiro, que é do rastreador de tendências, para vocês terem uma ideia. Deixa eu só abrir. Aqui no nosso sistema, pessoal, os clientes têm acesso a todos os resultados de todas as recomendações, tá? Então aqui, deixa eu só pegar recomendações finalizadas. Tiveram operações... Eu vou pegar dos últimos 2 anos aí, tá? Então aqui, ó. Petro 3 primeiro, ó. Então na Petro 3, pessoal, nós tivemos aqui, ó, 2 operações. O que são operações de médio prazo, pessoal? A intenção dessa estratégia é talvez... Eu não gosto muito, eu vou falar de novo, de falar em média, mas é ficar posicionado 2 meses, 3 meses, 6 meses, quando dá muito certo, tudo por análise técnica, né? Obviamente, a escolha das ações é feita por análise fundamentalista nesses ativos que possam ter mais volatilidade no médio e no curto prazo, mas para definir o momento de compra e o momento de venda é por análise técnica e não é uma estratégia que fique se operando muito. E olhem como a Petrobras responde bem. Na Petro 3, de 2017 para cá, foram feitas 2 operações somente, uma com ganho de 18,36%, que durou de julho até novembro de 2017, e uma que deu prejuízo de 8,64%, que durou de novembro de 2008 até dezembro de 2018. Desculpa, novembro de 2018 até dezembro de 2018. Já na Petro 4, já tiveram mais operações. Ó. O resultado na Petro 4 foi mais assertivo ainda. De julho até novembro de 2017 teve uma operação com 21,36% de ganho. De janeiro de 2018 até abril de 2018, outra com 29%. De abril até maio, outra com 4,21%. De julho até setembro, outra com ganho de 3,37%. E de setembro de 2019 até setembro de 2018 até novembro de 2018, outra com ganho de 23%. Então a gente segue posicionado ali na Petrobras justamente aguardando essa questão técnica, né? Então, para longo prazo, pessoal, as pessoas perguntam muito, nós não temos recomendação em Petrobras. Para operações de médio prazo e para curto prazo, é um ativo que faz
todo sentido, porque é uma ação que tem bastante volatilidade, e justamente essa volatilidade aqui beneficia esse tipo de recomendação utilizando a análise técnica. Tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês. Desejo uma ótima semana a todos, né? E qualquer dúvida aí que vocês tiverem, a gente está à disposição. Um abraço a todos e até mais.